Dando então prosseguimento à nossa última apresentação do dia de hoje, o tema será Gerações XY, os segredos que a gestão de pessoas precisa desvendar para garantir a eficiência no ambiente de trabalho cada vez mais conflituoso. Nós temos aqui 4 debatedores e uma mediadora, que eu vou ter o prazer de chamar agora ao palco. O primeiro é diretor executivo da Quest Inteligência de Mercado, uma empresa que realiza pesquisas de marketing e análise de mercado. Ele é pós-graduado em marketing pela ESPM, com formação em engenharia aeronáutica. Tem ampla experiência em pesquisa de marketing, atuando há 17 anos no mercado de empresas de produtos de consumo e prestadoras de serviço, como Heineken, Oi, Coca-Cola, FENSA, Fleury, IPEA, Sebrae, entre outros. Eu chamo ao palco Luiz César Perisset. Boa tarde, quase boa noite, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando a respeito das gerações, que é um assunto sempre muito fascinante, tá? Então, eu vou falar a respeito de fatores digitais de transformação na atual sociedade. Mas vou dar uma passada também em gerações, em alguns contextos comportamentais, para vocês entenderem algumas diferenças. Vou também dar um pitaco aqui, eu não quero ser, em hipótese alguma, autoridade de pedagogia, de psicologia, de nada disso. Só que eu vou dar uma visão muito particular minha, para até jogar um pouco de pimenta na discussão, tá certo? Então, para o aluno de uma geração X, lá atrás, se a gente olhar, eu sou geração X. Bom, vamos ver assim, como se fosse o horóscopo, geração X com tendência para Y, com ascendente em Z e com filho em alfa. Então poderia ser dessa forma mais ou menos, tá? Porque como bem disse a Adriana, não existe um corte bem definido entre as gerações, ou se você pertence de fato a uma geração ou não. É a sua cabeça que está lá, é o seu comportamento que define várias atitudes que você tem em relação à sua vida, em relação às atitudes comportamentais com outras pessoas e tal. Então, o aluno da geração X, ele tinha como autoridade dele o professor, era indiscutível, a fonte de conhecimento era o professor. E nessa geração também, para o funcionário, é o chefe, tá? Talvez não seja tanto assim, também não há tanto esse corte, mas eu estou jogando aquela pimentinha, porque a pimenta vai estar aqui na frente. A geração Y, entrou o professor e o Google, por exemplo. O Google ou o Dr. Google para os médicos também. Eu já fui uma vez a um médico e ele falou assim, você consultou primeiro o Dr. Google? Consultei sim. E para o funcionário? O chefe, ou eu mesmo sou autoridade, eu sei muito mais do que o chefe, eu sou contestador, eu contesto tudo, tá certo? Não é aquela coisa lá para trás, que todo mundo sentava, fazia tudo bonitinho e tal. Essa geração é mais apimentada. A geração Z, você tem o professor, estou soltando a pimenta em cima de vocês duas principalmente. A geração Z é o professor, o Google e amigos, amigos entre aspas, por quê? Porque hoje eu tenho 100, 200, 300, 400, 1000 amigos. Nós temos uma força de amigos que de repente eu jogo lá uma dúvida e alguém me responde. Isso é um problema também. E para o funcionário? Eu sou a autoridade e meus amigos. Será que vai ser assim para a geração Z? A geração Z, só lembrando, hoje tem de 12 a 19 anos, mas daqui a pouco já está no mercado de trabalho. Alguns com 18, 19 anos já estão no mercado de trabalho. Então os atuais modelos de negócio estão sendo ou serão afetados pela internet de alguma forma. Através do e-commerce já está todo mundo sendo afetado pela internet, através das redes sociais, o Google está aí dominando uma série de informações na internet, e a gente tem todas essas dúvidas em relação ao que vai ser a internet daqui para frente, e quais novidades virão na internet. Vou usar aqui palavras de um médico inglês, Ronald Gibson, em uma conferência. Isso aqui vocês encontram na internet, tá? Mas eu tive um cuidado de checar. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade, não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos.
Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. Vocês reconhecem isso? Acho que muita gente reconhece. Basta andar de metrô, por exemplo, para ver que ninguém levanta para uma pessoa de idade dentro do metrô. É muito raro. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. Nossa juventude era melhor, né? Sempre a gente tem esse pensamento. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Vocês concordam com isso? Não. Já tem uma aqui, contestadora, mas não é Y, né? Mas é o seguinte, isso aqui, quem disse essas coisas foram Sócrates, 400 antes de Cristo, e o de baixo estava escrito num vaso de argila de 4.000 anos de idade. Então, sempre existiu conflito entre gerações? Sempre. Sim, porque à medida que sai o mais velho, entra o mais novo e novas ideias, sempre existiu. Eu fiz aqui uma tentativa de fazer uma simplificação de um pensamento apenas. Fatores de transformação que existem na sociedade, lógico, ninguém inventa um fator de transformação, ele está ali incipiente e alguma hora esse fator de transformação vai ser alavancado, vai ser descoberto e alavancado. Muitas vezes quem descobre são as gerações mais novas. Alavancam e transformam a sociedade mais uma vez. E continuam transformando. E se tornam agentes de transformação e um dia vão criar novos fatores de transformação. Isso é uma visão muito simplificada de um ciclo. Mas é importante para quê? Para entender que cada geração teve alguma coisa na sua criação que diz como ele vai se comportar hoje. Tá? Então, por exemplo, como a Adriana já falou, os da geração X conviveram com a ditadura militar, com a censura, podiam expor pouco as suas opiniões. Aliás, era mais saudável não expor nenhuma opinião. Eu sou dessa época, era realmente saudável você não expor. Então, hoje, são essas pessoas que falam menos na internet. Também outros fatores que entraram na época, computador pessoal, vejam aí o Steve Jobs, né, que fez o Apple II, né? A mulher no trabalho entrando com mais força e se distanciando dos seus filhos, se distanciando da sua casa gradativamente. E na geração Y? A geração Y viveu a redemocratização, começou a ter mais poder de palavra, de se manifestar, de contestar. Também assistiram ao início da internet e começaram a conversar através dos fóruns e dos blogs. E também viram nascer no Brasil, especialmente nessa época, o celular, com a abertura do mercado de comunicações e o celular sendo universalizado. E hoje nós temos 230 milhões, se não me engano, de celulares sendo utilizados no Brasil inteiro. Junto nasceram os gadgets, muitos gadgets, câmera fotográfica digital, iPod, o aparelho celular que foi ganhando algumas funcionalidades a mais, tablet, e por aí vai, uma série de gadgets. E a geração Z? Por que eu vou falar da geração Z também, antes de mais nada? Para mostrar para vocês que o que veio com a geração Y veio para ficar, porque a geração Z vem atrás empurrando cada vez mais, com mais e mais discussão, com mais e mais conteúdo em internet. Eles já cresceram com a internet banda larga, com celular, com internet, com redes sociais, o mundo sem fronteiras, e os gadgets foram para dentro do celular. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Por exemplo, essa garota aqui de geração Z, ela está fazendo 7 coisas ao mesmo tempo. 7 coisas, vocês conseguem contar? Ela está usando o computador, está ouvindo uma música, por exemplo, está falando do celular, está com um controle remoto da televisão na mão e está comendo. Tudo ao mesmo tempo. Só que eu falei 7 e só disse 5. Na realidade, ela está fazendo a lição de casa, ela está estudando, fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Montando uma apresentação, conversando com a amiga sobre o trabalho, assistindo um programa no Discovery para conseguir conteúdo para o trabalho dela, e ela vai ficar gorda. Sedentária, comendo essa pipoca toda
com certeza vai ficar gorda. Mas, voltando ao ciclo das transformações, a geração X, dentro daquela definição de anos, essa definição mais comportamental, ela tem em torno de 20 anos de duração. A geração Y, 12 anos. A geração Z, 8 anos apenas. Já vem outra geração aí embaixo, até um filho da geração que dizem agora que é geração alfa. Não sei se é o nome que vai pegar. Talvez não dure 8 anos, talvez dure 6, 4, não sei. Mas o fato é que tudo isso aí, que está sofrendo transformação, hoje está fortemente influenciado pela tecnologia, pela internet e redes sociais. E é daí que nós vamos falar com alguns resultados que eu trago de 2 pesquisas, uma feita no Brasil em 8 capitais, 8 das maiores capitais, outra feita em São Paulo, com 800 entrevistas, isso não é uma amostra pequena, considerando que é apenas uma única cidade. E fizemos a pesquisa com todas as classes sociais, pessoas de 14 a 65 anos, homens e mulheres, e foi feita agora entre julho e agosto. O que nós vimos dessa pesquisa? Você tem, dentro do ambiente de internet, as pessoas que estão no grau mais alto de produção social. Elas produzem um conteúdo, geram um conteúdo e compartilham o conteúdo no Facebook, no Twitter, falam no Orkut, postam algum vídeo no YouTube. Elas são geradoras de conteúdo dentro da internet. Pode ser conteúdo bom, conteúdo novo, conteúdo ruim, ou conteúdo que está sendo meramente cópia, mas produzem conteúdo. Tá? O compartilhador, ele repassa o conteúdo e potencializa a viralização. É o que mais aperta o botãozinho lá de compartilhar dentro do Facebook, por exemplo. O espectador, ele apenas utiliza esse conteúdo gerado pelos outros, ou repassado pelos outros, ele lê esse conteúdo. E o inativo socialmente, a internet para ele é apenas uma fonte de busca de informações e troca de e-mails. E temos aí também, dentro desse universo, os não usuários de internet, que ainda existem e são muitos no Brasil inteiro. Mas dividindo por geração, isso daqui tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. É isso que nós vamos ver aqui para frente. E muito importante, quem produz conteúdo e quem compartilha, tem um potencial viralizador das informações. Informações boas, ruins, informações sobre empresas, sobre marcas, sobre pessoas, certo? Bom, se nós olharmos aqui, a diferença entre as gerações é muito grande em relação aqui ao produtor. 38% da geração Z são produtores. Isso baixa para 22% na Y e 10% na X. Então são pessoas que falam e repassam muito conteúdo. Se nós olharmos esse mesmo gráfico, apenas juntando o compartilhador com o produtor, a gente verifica que o gráfico fica dessa forma. 85% da geração Z são influenciadores dentro da internet. Isso é Brasil. Isso não é especificamente uma cidade. O Y baixa um pouquinho, mas também tem um nível bem alto. E o X, que digamos assim, são provavelmente os chefes dentro das empresas de vocês, por causa daquela criação lá atrás, não falar muito, eles não têm o hábito de falar. É pouco, bem menos. Repassam. Hoje, isso está crescendo gradativamente. Então, nós vemos que já existe uma quantidade razoável de pessoas aqui no X que repassam informações, mas não produzem conteúdo. Poucos produzem. Voltando lá atrás, acho que eram 10% ou 12%. O resto são os inativos sociais, apenas consultam a internet ou nem estão na internet. E o total de horas que eles ficam na internet? Isso é a internet como um todo. 65 horas é a média, mas a geração Z fica 83 horas na internet. Isso é uma quantidade por mês. Isso é uma quantidade enorme. Não sei dizer aqui quanto tempo é especificamente para
para redes sociais, mas essa informação, pelo que o Gustavo mostrou na palestra anterior, na Comscore, tem disponível. E a diferença entre cidades? Existe? Existe. Não é muito. Não é muito aqui. Os influenciadores. A maior parte, em torno de 50% a 57% nessas cidades aqui. Apenas Recife e Belo Horizonte falam menos. O mineirinho talvez fique mais quieto um pouco. Recife, não sei porquê. Mas o número de horas que ficam na internet difere bastante entre as cidades. Surpreendentemente, aqui em Porto Alegre, o maior número de horas, 76 horas por mês. Isso é a média da população. A média aqui no chart anterior era de apenas 65 horas. O de Porto Alegre fica 76 horas. Bom, esse aqui é mais por curiosidade. As redes sociais, como é que ficam dentro dessas gerações? A gente vê que a grande diferença entre o X e o restante é a produção de conteúdo para o YouTube e o Twitter. Gerar notícias dentro do Twitter. Mas o índice aqui para Orkut é bem alto nas duas gerações Y e Z. Esse aqui era mais curiosidade, realmente. E atividade digital no celular? Hoje, dentro do celular, a gente pode ter todos aqueles gadgets e muito mais. Nós podemos ter centenas de milhares de aplicativos disponíveis na internet que a gente baixa para dentro de um celular. Então, tudo que a gente tinha lá atrás separado, GPS, câmera digital, filmadora, a internet no computador, troca de e-mails, a música no iPod, está tudo aí dentro. Não necessariamente para quem tem um iPhone, como é o que está na foto. Mas você tem também muitos celulares em tecnologia com Android, com Symbian, com RIM, que são os BlackBerrys. Vocês têm muitas possibilidades. E está tudo aí dentro. Como é que fica a atividade dessas gerações? Pelo menos uma dessas atividades aqui são feitas pela geração Y e Z, em torno de 70% a 72%, enquanto que a X, que são os chefes, muito menos. Se for olhar quantos que são feitos ao mesmo tempo, ou melhor, pelo mesmo usuário, um número muito maior de aplicativos são utilizados pelas gerações Y e a geração Z. Um número bem maior. Mas, por exemplo, enviar torpedos é significativamente maior, 50% a 55% do que a geração X. Ler e-mails também já é maior, de Y a Z, em relação a X. Então, vocês têm aí também outros resultados. Entrar em redes sociais, 9%, 10% contra 2%. Qual é o recado que fica aí de aprendizado? Atuais modelos de negócio, como eu falei lá, estão sendo modificados. Estão passando por grandes transformações. Combater a internet é suicídio. O caminho é se aliar a ela, como o Gustavo mostrou, o painel anterior estava mostrando, é se aliar a ela, construir um novo relacionamento e buscar oportunidades. Para quem é autoridade, o caminho é ouvir, mediar, conversar, é saber interpretar quais são as novidades, quais são as possibilidades que existem na internet com gerações mais novas. Elas sabem muito sobre a internet. Incentivar a mudança e adequar aos objetivos do negócio. Não sei se vai ser possível, eu pretendo disponibilizar no SlideShare da minha empresa, tá? Essa apresentação, se vocês quiserem pegar lá, daqui uns 2 dias deve estar lá, se me autorizarem. Se não, tem outros conteúdos, tem também resultados de pesquisa, vocês podem olhar lá no nosso SlideShare. Meu endereço, meu e-mail, telefone também, está tudo disponível, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, viu, Luiz?